Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pezão e eu tô fazendo uma coisa um pouco diferente aqui, tive uma ideia um pouco maluca, vamos ver se vocês vão gostar. Bom, vocês devem ter visto alguns posts aí no Face referentes a umas melhorias que a gente tá querendo fazer aí pras transmissões do PumpBR no Twitch, e essas novidades não vão ficar apenas pra stream. E um desses conteúdos é justamente o conteúdo fora da transmissão. Esse conteúdo adicional vai ser um resumo, os melhores momentos que aconteceu em cada modalidade de cada campeonato que a gente fez a cobertura. E obviamente se a gente tá começando então esse novo passo, nada mais justo que começar com o primeiro campeonato que a gente cobriu esse ano, que foi o campeonato 4 estações. E pra fazer esse primeiro vídeo, está com elas as nossas meninas do campeonato feminino. Da mesma forma que o campeonato masculino é um campeonato muito disputado, se engana quem pensa que o campeonato feminino é fácil. E isso só quem viu aí, quem sentiu na pele os campeonatos, tanto do 4 estações, Netão, também lá o campeonato promovido pelo SB, né, o SB Challenge. Não lembro. E nessa primeira etapa do campeonato 4 estações, a etapa do verão, as meninas que participaram foram de 3 times diferentes. O primeiro delas foi o time do Step Brothers, com 3 meninas que foram a Jaque, a Sabrina e a Tata, então as 3 integrantes do Step Brothers. Do TB nós tivemos apenas uma menina, que foi a Luísa, vindo lá da cidade maravilhosa para representar o Speed Hunters Mariona. E a única que não tinha time é a Anoka. Como tivemos um número pequeno de meninas competindo, né, foram apenas 6 meninas, o pessoal teve que fazer algumas adaptações no campeonato, né? Então as regras mudaram um pouco. A primeira fase acabou ficando como uma fase de aquecimento, o que por um lado foi muito bom para as meninas, né? Pois elas tiveram mais tempo para se preparar para então partirem para a segunda fase, onde começariam então as eliminações. Na segunda fase elas jogariam então mais 2 músicas, dessas 6 apenas 4 passariam para as semifinais. E na semifinal, as 2 meninas que tivessem o melhor desempenho passariam então para as finais do campeonato. Mas mesmo a primeira fase sendo apenas uma fase de aquecimento, elas não estavam nem aí para moleza não. E já mostraram o porquê delas estarem representando tão bem e o que seria o campeonato 4 estações, a etapa do verão, na modalidade do feminino. A primeira fase foi apenas uma fase de aquecimento, mas algumas coisas precisam ser destacadas, como por exemplo, a excelente performance da Luísa na Cariel Isata Single 17. Outra coisa que vale a pena destacar foi a precisão delas também na Loner Single 15. Foram praticamente todas ali que fizeram na base dos 10 Greats. E falando em precisão, vale a pena destacar o SS da Mariona na Loner Single 15. Agora sim, começando de fato o campeonato, onde 2 das meninas seriam eliminadas, que a gente começa a ver um pouquinho da adrenalina que ia rolar naquele campeonato. Na segunda fase foram sorteadas a Chloe Single 18 e Matador Single 18 também. Apesar das 2 músicas terem o mesmo nível, as dificuldades delas são totalmente diferentes. A Chloe é uma música bem simples se for comparado ao Matador, claro que no nível 17, né, por favor. Só que algumas meninas acabaram cometendo alguns erros, como por exemplo a Luísa e a Mariona, e acabaram não demonstrando que sabem, pois eu tenho certeza que ambas conseguiriam jogar ela muito bem. Já a Tata e a Anoka tiveram algumas dificuldades, mas eu destaco uma coisa: se esse campeonato tivesse sido realizado hoje, eu tenho certeza que a Tata teria feito um score muito melhor, porque a gente tá vendo a evolução das meninas aí, e a Tata é uma delas que tá evoluindo bastante. Então eu tenho certeza que se fosse esse campeonato hoje, a história seria um pouco diferente pra ela. Mas aí, não tem como não citar Sabrina e Jaque, que fizeram isso aí. Olha, a Sabrina tá conseguindo combar muito bem essas sequências de 3. Fez todas as inversões agora com os Lugnotes e chega nos 1000 de combo. Pega tudo a Sabrina e faz um S lindo aqui na Goiás. Linda! A Sabrina faz uma pontuação muito boa. E a Jaque também conseguiu jogar muito bem. Fez uma boa pontuação, 11 Greats pra Sabrina. Um S lindo da Sabrina e um quase S ali foi por um único miss da Jaque, e as precisões idênticas praticamente. 11 Greats para um lado, 12 Greats para o outro, alguns goodies para o lado da Jaque, mas uma performance excelente de ambos os lados. Já na Matador, eu não sei o que aconteceu, mas a Sabrina parece que vinha pra mostrar o que é jogar aquela música de verdade. Ela fez apenas 3 goodies e nada mais. Alguns greats, claro, mas foi uma precisão digna de um campeonato masculino. Teve muito homem que tomou pau pra ela. Fazer o quê?
Vamos ver se elas conseguem garantir esse rush no final. A Sabrina vai fazer S! A Sabrina vai fazer S! Faz um S lindo! A Sabrina! 2 S's pra coleção da Sabrina! Já a Jaque acabou jogando muito bem, acabou fazendo uma boa pontuação, foram quase 2.5 de score, mas ficou muito ofuscada pelos 3-0 da Sabrina. Já na disputa ali para ver quem ficaria com o terceiro e quarto lugar para passar de fase, estavam Mariona e Luísa disputando Great a Great para ver quem ficaria com o terceiro e quarto lugar, mas não deu muito para Mariona. A Mariona acabou fazendo uma performance melhor do que a da Luísa, mas não foi o suficiente para recuperar a performance dela na Chloias. Já a Tata e a Noca acabaram se despedindo logo na Matador na segunda fase, pois não conseguiram um desempenho tão bom quanto as outras meninas, mas vale o aplauso para elas, pois elas jogaram muito bem e representaram o campeonato feminino do 4 estações. Quando chegou ali nas semifinais, o negócio era um pouco mais diferente, pois a gente começava a fase de double, e a Jaque e a Luísa fizeram uma disputa muito massa. As músicas sorteadas nessa terceira fase, a semifinal, foram Her, Double 17 e o Rock the House, Double 18. De uma ponta na tabela a gente tinha a Sabrina, que começou jogando a Her e já fez um S com 16 greats já pra falar assim, ó, eu quero ficar com a final aí, quero ir pra final e um beijo na bunda de vocês tudo aí. Né? Agora saca só a diferença das pontuações da Jaque pra Luísa, logo na primeira música, a Her Double 17, olha isso. Então a gente sabia que a Rock the House seria a música que ia definir quem faria a final praticamente com a Sabrina, né? Porque a Sabrina não sabe brincar. Incrível isso. Aí agora vem aquele lance de a gente não conhecer muito bem as técnicas, a forma de jogar de uma pessoa, né, que foi o caso da Mariona. E eu não sei se o problema dela maior foi com a falta de treino nessa música mesmo, não conhecer bem o chart, ou se ela não joga tão bem assim em double. Teria que conhecer um pouco mais do estilo dela para poder afirmar isso, pois infelizmente a performance da Mariona não foi tão boa quanto a das demais, o que ia dificultar em muito a passagem dela para as finais desse campeonato. E aí chegou a hora de jogar a segunda música, Rock the House, mas infelizmente a Mariona não conseguiu superar o score das demais, jogou bem, saiu com a cabeça muito erguida desse campeonato, mas infelizmente não deu para passar de fase. Ela ficou apenas ali com 3.4 de score, mas conseguiu agregar em muito para esse campeonato, fazendo com que a performance dela tenha sido esplêndida. A Luísa também jogou muito bem a Rock the House, fez ali seus 3.5, mas infelizmente ela acabou vacilando em algumas partes onde ela não deveria ter vacilado, fazendo com que a pontuação dela caísse muito, então ia ficar muito complicado para a Luísa conseguir passar para as finais com aqueles vacilos na Rock the House. E é justamente falando de Jaque que aconteceu uma coisa simplesmente fenomenal. Na Rock the House, aquela superioridade da Sabrina nas demais músicas caiu e muito. A Sabrina realmente jogou muito bem, fez apenas 6 misses, foram 24 greats, se não me engano. Jogou muito bem, isso é inegável. Mas a Jaque simplesmente destruiu. A Sabrina conseguiu ficar com a maior pontuação também na Rock the House, mas se engana quem pensa que ela ficou com uma pontuação muito acima das demais, pois a Jaque também destruiu nela, amigo. Foram apenas 5 miss, uma precisão muito melhor, com apenas 2 goods e 15 greats, e fez uma performance excelente. Nessas semifinais, o TB perdeu então sua representante, mas conseguiu ficar ali com o seu top 3 pelo menos, conseguiu pegar a medalha de bronze, e o Speed Hunters, o rubro-negro carioca, acabou ficando sem a sua representante também, que ficou em quarto lugar, mas também representou muito bem a Mariona. E chegamos então na grande final, a disputa entre Jaque e Sabrina, ambas do Step Brothers. A primeira música selecionada para essa final foi a Allegro Pio Moço, o Double 19, que é um chart muito chato. Eu não gosto muito, mas é um chart que tem bastante técnica e é bem bacana para você treinar algumas coisas, como aquelas corridinhas de um pad pro outro. Se não fosse pelos misses, a Jaque ficaria muito próxima da Sabrina, pois as duas tiveram praticamente a mesma pontuação, 3.09 para Sabrina, 2.82 para Jaque. Então você vê que a diferença de scores das duas ficaram muito próximas. O problema mesmo foi que a Jaque acabou vacilando muito, deu muitos misses, então se não fosse essa quantidade tão grande de misses, é bem provável que a Jaque ficaria na frente dela. E aí então veio a hora de jogar a última música do campeonato feminino, a Restia Double 20. A Jaque jogou bem, mas faltou perna para ela aguentar o final, já estava com
completamente sem fôlego para pegar o final. A Sabrina conseguiu ficar com 5.1 e conseguiu fazer essa maravilha de combo que ela fez aí. Foi praticamente 700 de combo, ficando então com o título do Campeonato 4 Estações, a etapa do verão. Mas como eu disse, a Sabrina levou apenas essa primeira etapa, então a gente tem um ranking aí pra gente saber como tá o caminhar desse Campeonato 4 Estações. Você pode acompanhar esse ranking, também as regras e outras informações sobre o Campeonato 4 Estações no endereço que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas essa segunda etapa então do feminino já vai começar então com as seguintes pontuações, vem comigo. A Sabrina do Step Brothers, a primeira colocada, então ficou com 16 mil pontos. A Jaque, que também é do Step Brothers, ficou com 13 mil pontos. A Luísa, que é do TB, ficou com 10 mil pontos. A Mariona do Speed Hunters ficou com 7 mil pontos. A Tata Giroto, que também é do Step Brothers, ficou com 5 mil pontos. E a Anoka, que não tem time, ficou com 4.500 pontos. Então eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão, se você não gostou, se você acha que ficou tosco pra caramba, eu inclusive acho que ficou uma bosta, mas a gente evolui com o tempo, não é mesmo? Deixa aí nos comentários, também faça aí o seu trabalho de divulgação para ajudar um pouquinho a gente, mostrar o que tá acontecendo nesses campeonatos. Compareça lá no dia 23, ou assista então as transmissões do Pump BR lá no Twitch no dia 23. Acompanhe então, siga o Pump BR nas redes sociais, também siga a gente aqui no canal, e muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, favorita aí, compartilha com todo mundo. Um abraço, até a próxima e falou!